Oi, eu sou Ana e eu tô vivendo aquela famosa crise dos 20. Ou uma crise, né? Hoje em dia todo mundo tem uma crise. E a ansiedade é o problema do século. E com isso, eu, eu queria conversar um pouco sobre o que tem me feito sobreviver ultimamente. E com isso eu vou usar Sartre, Ser Livre com Sartre. Então, ele ajuda a gente a questionar um pouco as questões da nossa vida, da nossa liberdade, dos estigmas, das crenças. Então, ele é um filósofo francês do século XX, né? um dos principais nomes do existencialismo. E o existencialismo de Sartre parte da ideia de que nós não temos essência. Nós existimos e a partir disso nós nos definimos. Então, ele fala, né? Primeiro existimos, depois nos definimos e, portanto, nós estamos condenados a ser livres. Condenados porque nós não escolhemos nascer. E a partir do momento em que estamos em vida, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas. O que fazemos com elas? E então, para Sartre não tem como dar desculpas, né? Ele nos convida a questionar. Não tem como a gente colocar a culpa no outro mais, ou em coisas, né? Em Deus, em religião. A culpa é sua. Para Sartre. Então, com isso, ele nos convida a questionar quais são as suas prisões. E Sartre, ele nomeia alguns tipos de prisões, né? Elas podem ser modelos religiosos ou filosóficos, da nossa infância, de nossa natureza, do conformismo ou do olhar do outro. E ele fala, né? E isso me fez questionar muito, principalmente do conformismo e do olhar do outro. Porque eu lembrei de uma passagem bíblica que está em Romanos 12:2, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, o que é Deus para você? Acha mesmo que Ele é um ser externo a você? Deus é parte de você, Ele está dentro de você. E com isso eu questionei muito, né? Talvez o quanto você acredita em você mesmo seja Deus. Esse é um assunto para outro vídeo. E com isso, Sartre nos leva a questionar essa conformidade com o mundo, essa conformidade com as coisas que nos rodeiam, né? Com as crenças que nos são impostas, né? Com as alienações, principalmente. E o olhar do outro, né? Por que o olhar do outro tem tanto impacto nas nossas escolhas? Então, voltando a Sartre, né? Aqui nós vamos entrar no conceito central do existencialismo. E é a má-fé. A má-fé de Sartre é quando a gente finge que a gente não é livre. Então, quando eu digo, eu sou assim mesmo, sempre foi desse jeito, ou, eu nunca vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, né? O complexo de Gabriela. Então, você está fugindo da angústia de ser responsável. Então, para Sartre, isso você está se alienando, né? Você mesmo está se enganando. Então, a má-fé, ela é confortável. A liberdade, ela incomoda, ela é dolorosa. Você aceitar o seu livre-arbítrio é doloroso, saber que é você que vai tomar as rédeas da sua vida. Então, com isso, nós temos as crises, né? Crises do 20, dos 30, dos 40, dos 60, enfim. E tem tudo a ver com Sartre isso, né? Porque nós nos damos conta que não existe um roteiro pronto para viver. Ninguém vai viver por nós.
Então, fora de mim, ninguém pode dizer se eu tenho uma vida boa ou uma vida ruim. Só eu mesmo posso dizer isso. E aí, eu juntei tudo. E com o livro Comer, Rezar e Amar, eu fiquei refletindo, né? O quanto que a Elizabeth Gilbert faz algo muito sartreano. Ela rompe com uma vida que parecia certo, mas que não fazia sentido para ela. Então ela dá sentido à própria vida. Ela, através das escolhas que ela faz, ela consegue transformar a vida dela de forma que ela viveu coisas extraordinárias. Ela abriu mão do conforto, ela abriu mão da conformidade. E ela conseguiu viver essas coisas. Conseguiu conhecer pessoas, conseguiu se alinhar com o propósito dela. E em 2 Coríntios, na Bíblia, fala também, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos e conhecer-te a ti mesmo. E assuma assim também a responsabilidade pela sua própria vida e por quem você está se tornando. E com isso eu só quis trazer essa reflexão sobre algo que tem me tirado dias de sono e pensamento e tentando escolher um caminho, tentando formular uma ideia do que fazer com a minha vida. Eu estudo bastante sobre essas coisas desde de pré-adolescente, desde os meus 13 anos. E eu queria compartilhar um pouco sobre o que tem me sustentado, né? Que através da minha ansiedade, da minha angústia e tudo que eu tenho estudado para tentar me autoconsolar. E eu queria consolar outras pessoas também, porque se não fossem as ideias filosóficas, talvez eu não teria a consciência que eu tenho hoje. Então, Sartre me ajudou um pouco a pensar de forma mais livre e a entender o conceito de liberdade para mim e quais são as minhas prisões. Então, a crise dos 20, ou dos 30, ou dos 40, ou da sua crise, que você venha tentar entender quais são as suas prisões, o que tem te aprisionado, o que tem te impedido de viver o que você quer e o que você quer. Então é isso. Tchau, tchau!